Olá, seja muito bem-vindo ao IPADcast. Podcast hoje que está com uma temática que é o seguinte: quando Deus decide recomeçar. Você já parou para pensar? Quando Deus decide recomeçar? Porque tem histórias que a gente olha e parece que não vai virar nada, né? Tem pessoas que a gente olha e parece que não vai ter solução, né? Quantos e quantos casos a gente olha e vê isso, a gente não enxerga que vai ter um resultado bom, né? Por causa de decisões ruins, por causa de histórias difíceis, né? Só que a gente vai ver em Jeremias 18, que é o nosso tema de hoje, que é o nosso texto base de hoje, que Deus, ele não desiste mesmo quando o homem desiste. E a gente está aqui para conversar com a nossa irmã Rose, né, irmã Rose? Seja bem-vinda, paz do Senhor, glória a Deus. A gente vai estar conversando com a nossa irmã Rose aqui sobre essa temática, quando Deus decide recomeçar. Olha que maravilhoso. Isso é forte demais, irmão. Então, se você está aqui, já vai lá, dá like nesse vídeo aí, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Tanto de gente que está assistindo esse vídeo, irmã Rose, tanto de gente que assiste o podcast, é abençoado, Deus age na vida deles, reforça a fé deles, e não curte nem comenta, não compartilha. Acredito. Tá de brincadeira, viu? Mas hoje Deus vai te usar, viu? Deus vai te usar para poder compartilhar esse vídeo aí. Amém? Então vamos lá. Irmã Rose, se apresenta para nós e aí eu já quero fazer uma pergunta. Antes da senhora se apresentar. Quem era a Rose antes de conhecer a Jesus? Meu Deus. Então começa se apresentando, fala seu nome, fala da sua família e aí a gente entra nessa pergunta aí, tá bom? Amém, amém. Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Rose, como o irmão Paulo já falou aqui, né? Eu sou baiana, tenho 43 anos e eu tive um encontro com Jesus há 14 anos. Glória a Deus. Eu tenho uma filha chamada Gabriele, casada com o Vinícius. Tenho 2 netos, a Laura, de 4 anos, o Miguel, de 1 ano e meio, que são a bênção de Deus na minha vida, né? E estou caminhando com Jesus já há 14 anos, graças a Deus, né? Que Jesus me encontrou, né? Para a honra e glória dele, que na verdade não foi nem eu que encontrei ele, foi ele que me resgatou mesmo, né? E tudo começou mesmo através de Jeremias 18. Irmã Rose, muito linda a sua apresentação, tá? Eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Quem que era a senhora antes de Jesus? Antes de conhecer a Cristo? Porque cada um tem uma história, né? Sim, sim. Eu já contei vários podcasts que a gente está no nosso 9º episódio, né? Eita glória. Glória a Deus. Indo pro 10º. E nesses 9 episódios eu já contei boa parte do meu testemunho, como foi a minha conversão. Já falei que minha conversão foi gradual. E a gente tem uma história antes, né? Sim, Essa é a história que às vezes é difícil deixar para trás. Sim. E aí, eu quero que a senhora fale pra gente, não para reforçar pontos ruins, mas só pra gente conhecer quem que era a irmã antes de Cristo. Não, eu costumo falar assim que meu testemunho, né, minha vida passada serve mesmo como testemunho. E não tem como você deixar de voltar lá, né? E eu volto sempre lá justamente para dizer da onde Jesus me tirou. Glória a Deus. O que Jesus fez na minha vida. Na verdade, eu nem imaginava, né? Que Glória a Jesus Deus. faria isso, né? Que eu viveria uma vida que eu vivo hoje, né? Porque eu era uma pessoa que era totalmente mal vista pela sociedade, né? Eu, infelizmente, conheci mesmo o mundo de crime, o mundo de drogas, muito cedo, muito jovem. Ainda morava em Salvador, lá na Bahia. E eu conheci esse mundo muito cedo, né? Com 13, 14 anos, eu já estava usando drogas. E aí foi só ladeira abaixo, né? Então, quem me conheceu naquele tempo, na escola, as mães não deixavam suas filhas andar comigo. Muitos diziam que eu não chegaria aos 18 anos. Depois cheguei aos 18, né? A mão de Deus, Sim. né? E aí muitos diziam que eu não chegaria aos 25, e aí foi, né? Muitos diziam que eu ia ser aquela mulher cheia de filhos,
né, de vários pais, né, pensavam assim, e eu tive só a Gabriele mesmo, né, porque hoje eu sei que eu nunca tive sorte, sempre foi Deus. Glória a Deus. Nunca tive sorte. Na verdade, a gente no momento pensa que foi sorte, É. ó, aconteceu tal coisa, teve um livramento ali, nossa, muita sorte. Na verdade, não foi sorte. Só que eu tinha uma coisa comigo. Eu poderia chegar bêbada em casa, mas antes de chegar eu orava. Antes de dormir eu orava. Ainda tinha uma amiga minha que dizia assim, rapaz, Rose chega bêbada, ainda tem que sentar na cama para poder rezar, que falavam rezar, só Aham. dorme depois que reza. Eu nem lembrava que eu orava, que eu falava. Eu sei que eu falava com Jesus, né? Então, porque eu já entendia, né, desde sempre que existia um Deus Uhum. que cuidava de nós. Só que eu entendia, para mim, ser cristão, ser crente, era o quê? Não beber, não vestir roupa curta, Uhum. e ir aos domingos para a igreja. Nunca entendia, nunca imaginava na minha vida que tinha esse relacionamento com Deus, Sim. que existia o nosso amigo, o Espírito Santo, Nossa. que esse é o meu melhor amigo, né? Então eu não sabia que eu podia ter, que tinha o Espírito Santo, que a gente teria, né, essa comunhão, essa amizade muito boa, que eu sou apaixonada pelo meu amigo, Glória a né, Deus. que ele me ajuda o tempo todo. Ai de mim se não fosse esse amigo, É verdade. né? E meu intercessor, né? Eu gosto demais. E eu não entendia nada disso, né? Mas o Senhor já tinha um projeto, né? Um plano preparado para a minha vida, né? E hoje eu falo que eu já vivi, estou vivendo de novo. E o Romanos 8:28, que é uma passagem que eu levo para a minha vida, né? Que tudo coopera para o bem. Eu estou vivendo ela hoje de novo. E agora, né? Pode ter certeza, agora o Senhor me fez eu lembrar que é pela segunda vez que eu estou vivendo. Eu nem tinha pensado nisso. Aleluia, Glória a glória a Deus. Deus. Eu vivi essa passagem ainda quando não era cristã, que foi através da vida de Gabriela. Foi Aham. quando tudo começou a mudar na minha vida, quando eu engravidei da minha filha. Eu Glória a já Deus. comecei a maneirar nas saídas, nas amizades. Eu já via que tinha uma pessoa que precisava de mim, já diminuindo nas drogas, nas situações feias, Foi nas te dando situações. mais responsabilidade. Isso. Claro que eu não parei de tudo, né? Só através de Jesus mesmo. Sim. Mas eu diminuí muito, mas ali já era a mão de Deus mesmo na minha vida. Trabalhando já. Sim, até uma vez que eu fui em um chá de cozinha de uma amiga minha, que ficava em cima da casa da mãe dela, né? Da Eli, e a mãe dela chamava Jane, era cristã. Uhum. E Biele sempre gostava de estar assim. Teve um culto, Biele estava no meio, ela tinha 8 anos. E aí eu fiquei lá, quando eu desci, a irmã Jane falou assim, ô missionária, com a moça que pregou, né? Essa é a mãe da menina, daquela menina que estava aqui. Aí a mulher veio e falou comigo assim, ah, você é mãe daquela menina cacheadinha? Eu falei, sou. Ela disse, olha, uma joia do Senhor. Glória a Deus. A sua filha é uma joia, tá? O Senhor deu na sua mão para você cuidar. Só que a joia é dele, mas ele manda eu te dizer assim, cuide da joia dele, porque senão ele leva. Glória a Deus. Gente, aquilo me impactou, eu já fiquei ali pensando naquilo, dormindo com aquilo, com pensamento naquilo e olhando o Biel e dizendo, ela é uma joia mesmo, né? Mas ainda então, voltei para minha vida de passear, de beber, né? Eu já não era muito mais de beber, mas eu fumava muita maconha, sabe? Eu fumava o dia todo, né? Porque lá em Salvador é muito liberal isso, e Uhum. eu era chamada de Patricinha Preta, né? Eu morava na favela, mas ia para shows caros e tal, Aham. entendeu? E até quando chegou a hora de Biel ir para casa do pastor Júnior e da missionária Érica, em Pernambuco. Fazer uma visita. Aí foi já o plano de Deus já me cercando mesmo, Aham. né? E aí quando eles foi a Biel e o Aleph, né? Que eu criava os dois. A Biel e o Aleph foi lá para casa da Érica e chegou o meu momento de buscá-la. Uhum. Né? Nesse momento de buscá-la, eu ainda fui com drogas, né? Porque se eu fumava, onde eu ia, eu levava. Então, quando o Biel foi para casa da Érica, do pastor Júnior, chegou o meu momento de buscar. E nesse momento eu falei assim, olha, eles são crentes, mas aí eles moravam na praia. Sim. O quintal era praia. Tudo que eu gostava. Uhum. Né? E eu falei assim, não, eu vou levar, né? Coloquei em uma carteira de cigarro
um cigarro de maconha, e eu falei, não, eu vou levar, porque chegar lá eu saio, vou lá na beira da praia, fumo e volto para dormir de boa, não tem problema, só não vou fumar lá na casa dele, né? Mas quem conhece o pastor Júnior e a missionária Érica sabe, Sabe? a casa é consagrada, É uma então benção. na casa dele, se tiver algo de errado, sai. Sai mesmo. Foi para começar, eu já tinha tudo projetado na mente que eu ia chegar, porque a viagem demorou e eu tinha que chegar, precisava fumar. Eu já estava doida para fumar, né? Aí, quando cheguei lá, faltou energia. Eu não podia sair. Faltou energia, eu não podia. Como é que eu ia lá? Na beira da praia, no escuro. Nem sabia andar por ali. Fez pizza, o pastor fez pizza à luz de vela. Sim. Mas eu não saí. E aí, chegou a hora de dormir sem fumar. Eu só dormia se eu fumasse. E aí, quando eu fui deitar, começou uma batalha espiritual muito grande, aonde eu escutava uma voz que dizia, jogue fora, aqui não fica. E eu passava, e eu levantava, e eu deitava, e todo mundo já lá, e meu coração ficava disparado, e era uma presença tão, sei lá, eu fiquei tão nervosa, e aquele negócio, eu fechava o olho para dormir, e via a carteira de cigarro dentro da minha bolsa. Eu abri o olho de novo e dizia, meu Deus, está repreendido. E eu repreendendo. E eu tá repreendido, né? E aquele negócio, jogue fora, aqui não vai ficar. E eu com vergonha de chamar o pastor Júnior e a missionária Érica para dizer com que eu estava dentro de casa. Foi uma luta. Falei, sabe de uma? Vou jogar fora para dormir. Depois eu conto de novo. Fui lá no banheiro, peguei toda aquela embalagem que eu tinha feito, e aí joguei no vaso sanitário e dei descarga. Nossa. Voltei, deitei e dormi. Tranquilamente. Acabou aquela perturbação. Porque a casa era consagrada, né? Você acha que o Espírito Santo de Deus ia deixar alguma coisa no oculto ali dentro de casa? Não ficava. E aí eu joguei fora e continuei a vida ali, né? Eu dizia, no outro dia, quando eu acordei, falei, meu Deus, onde é que eu vou arranjar um lugar para ir comprar agora? Não conhecia nada. Terra estranha. Mas assim, a gente quando começa nós somos a média do lugar onde nós andamos e das pessoas que nós convivemos, né? Por incrível que pareça, eu saía para ir para feira, voltava, ia para praia e tal, e sem a vontade, né? O Senhor já estava preparando. Aí começou os cultos. Pernambuco, filha. Círculo de oração, que é aqui chama Tarde da Bênção. Começa de manhã até de tarde, todo mundo em jejum. As irmãs lá. Então, quando eu ia, a música me perseguia. Você é especial. Falava, não é possível não, meu Deus do céu. Pra onde eu ia era esse louvor. Aí chegou a hora de conhecer a pastora Simone lá de Pernambuco. Aí Gabriele já tinha um tempo lá. E aí ela falou, então você é a mãe da Gabriele. Eu falei, sou. Ela falou, menina, Gabriele é uma joia. Eu falei, não estou escutando isso de novo, não. É uma joia e é uma joia do Senhor. E tem outra. Se você não cuidar, ele leva. Falei, meu Deus, pela segunda vez eu escutando isso, o que é isso? E aí dali comecei a ir para os cultos, né? Cada culto, quando chegava a hora do apelo, tava a Biela e o Aleph me olhando, para ver se eu ia lá aceitar. Eles já tinham aceitado, e eles aceitaram assim, de ir lá na frente, levantar a mão, aceitar Jesus dessa forma. E toda vez que fazia o apelo, eles ficavam me olhando, e eu nada. Falei, não, cara, todo mundo quer ser crente, problema, né? Cada um com sua vida. Cada um com sua vida. E Jesus já marcando, né? Até que teve um culto na casa da Érica, umas 2 semanas mais ou menos. Não chegou nem 2 semanas. Eu já estava toda quebrantada mesmo, né? Já não aguentava mais correr. E aí, nesse culto, fui lá na garagem mesmo, eu arrumando e tal. Aí foi quando estava ministrando, na hora, antes do apelo, né? Eu já senti uma batalha muito grande, porque eu já estava com o desejo no meu coração de aceitar Jesus, mas tinha alguém que dizia assim, você não vai fazer isso. Né? E quando começou a falar, eu estava na cozinha, começou a falar muito alto para mim, você não pensa em fazer isso, você não vai fazer isso.
Foi onde eu levantei e saí gritando. E cheguei nos pés da Érica lá, onde estavam ministrando assim, e pedi ajuda, me ajude, porque eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus. Naquele dia ali começou uma batalha espiritual muito grande, né? Aonde eu comecei a bater muito minhas pernas, né? Porque era batalha espiritual, por quê? Porque eu vim do mundo do crime, vim do mundo de droga, vim do mundo de prostituição, né? Só que eu não fazia aquilo sozinha. Uhum. Tinha alguém que estava em mim que fazia aquilo, que me induzia a fazer tudo aquilo. Sim. Então era uma batalha mesmo espiritual. Gente, eu fiquei batendo aquelas pernas uma semana, até chegar um homem de Deus, né? O missionário Paulo, que era amigo do pastor Júnior, do Rio de Janeiro. Sim. Pense em um homem, nossa, aquilo ali foi uma experiência extraordinária comigo. Porque eu estava de dia fazendo o cabelo da Érica, da missionária Érica, colocando mega, nessa época ela usava o mega. E aí eu estava assistindo Eliane Martins nos presídios. Eu sempre fui encantada com presídio, né? Quando eu pensei em ser crente, eu falei, não, se eu for crente, eu tenho que ir para Boca de Fumo, para presídio, tal, eu tenho que ir para esses lugares. Onde precisa. Ser para rua, eu gosto de rua. E aí, quando eu estava fazendo o cabelo, escutando aquele louvor, sei, é bem assim, o medo chega e a aflição, sabe qual é? Uhum. E se Deus mudou a minha vida, também vai. E aquilo ali estava muito bom, até que na hora que eu estava fazendo o cabelo dela, menino, mas foi um tapa tão forte, um pulo tão forte que deu aqui, que eu senti aquela, como se tivesse a blusa, fizesse assim, sabe? E voltasse assim, mas foi muito forte. Que eu tombei um pouco assim para trás, a Erika falou, Rose, foi alguma coisa? Falei, não sei, parece que tinha alguma coisa que queria sair daqui de dentro e não conseguiu, e o coração começou a disparar. E era exatamente a hora que o homem chegou e pisou no terreno. Nossa. Foi sobrenatural aquilo. Na hora que ele pisou, o demônio queria sair. Querendo correr. Queria correr. Foi exatamente isso. E aí a gente foi pro culto, ele ministrou o culto de ensino. Você, que nós somos o sol da terra e a luz do mundo, não esqueça da ministração até hoje. Glória a Deus. E aí a minha perna começou a balançar novamente. Ele falou. Aí a gente foi pra casa, sentei. Aí foi hora de janta, tal, e eu fiquei no sofá com aquela perna batendo muito. Aí ele sentou perto de mim, ele falou assim, me incomoda, né, irmã? Eu falei, sim. Ele falou, mas só vai te incomodar até hoje. Aí chamou a missionária e o pastor Júnior para orar. Quando ele olhou, ele falou assim, olha... E eu falava assim, eu sempre falei assim, eu não acredito. De negócio de manifestar, colocar a mão para trás e a pessoa não poder tirar, para mim isso tudo é invenção. Eu dizia, isso aí é invenção. A pessoa tá com a mão para trás e amarrar. Não vai tirar as mãos das costas. E a pessoa não tirar, para mim isso aí é tudo mentira. Sempre falei. E na hora ele falou assim para mim, eu sei que você tá aí. Só que eu te dou uma ordem, sai agora. Apareça agora. Eu manifestei. Nossa. Eu manifestei em uma batalha terrível. Só que assim, ele tinha muita autoridade, sabe? E ele dizia, o que é que te prende a ela? Porque eu já mandei você sair. O que é que te prende a ela? Só que eu fiquei no subconsciente, porque eu sei que quando o demônio ele possui, a pessoa não lembra de nada. Mas só que eu já estava naquela batalha pedindo assim, o Senhor me ajuda. Jesus me ajuda. Jesus, é isso, Jesus me livra, Jesus me liberta, Jesus me ajuda. E o Senhor permitiu eu ver ele falar assim, agora você amarra os braços dela para trás. O anjo mandou um anjo amarrar, né, meus braços. E aí eu fiquei, menina, não tem quem tire. Eu quero ver quem é que tira aquilo. Aquilo que eu pensava que era mentira, Deus me mostrou que era verdade. Eu quero ver quem consegue tirar. E ali eu fiquei naquela batalha e ele falou para ele, você vai dizer o que é que te prende a ela. Quando eu olhava no olho daquele homem, eu tinha que fechar o olho, porque quando eu olhava no olho, eu via duas chamas de fogo no olho. Então eu não conseguia nem olhar. E teve uma hora que
Pois eu falei, Inha, me ajude. Que eu sempre chamei a missionária Érica de Inha. Inha, me ajude. Aí ele falou, irmã Rose, como você obteve essa roupa? Foi através de prostituição. Eu falei, sim. Falei, então queima. Tira a roupa dela e queima. Queimou e ele manifestou ainda. Ele falou, na tua casa, o que é que tem que você adquiriu de forma errada? Quase tudo. Estava em Pernambuco, minha casa era em Salvador. Praticamente tudo. Ele falou, então vou mandar os anjos ir lá agora. Desfazer toda a consagração maligna e consagrar tudo que tem na sua casa ao Senhor Jesus. E ele chamou os anjos. E os anjos foram lá. E ele ficou ali batalhando comigo. E de repente, alguém tocou nele, no ombro dele. Ele virou e falou, oi. Eles disseram para ele assim, nós já fizemos tudo. Tá feito. E ele falou para ele assim, olha, nunca mais você vai perturbar ela. Glória a Deus. Hoje é o último dia que ela te dá legalidade. Você não tem mais porta para você entrar. E agora eu te dou uma ordem. Saia. Até o dia de hoje. Fazem 14 anos que eu fui liberta. Glória a Deus. Fazem 14 anos para a honra e a glória do Senhor Jesus que eu fui liberta. Glória a Deus. E daquele dia, sabe aquela vício, tudo que eu tinha com droga e tal, eu me viciei em Jesus. Glória a Deus. Eu sou apaixonada. Hoje eu sou mais apaixonada por Jesus do que antes. Porque hoje eu conheço ele mais do que antes. Glória a Tá? Deus. E eu sou completamente apaixonada por Jesus. O Espírito Santo, ele é meu grande amigo. Paulo, se eu estou hoje aqui de pé, com tudo que eu estou vivendo, eu não tô, o que aconteceu comigo durante esse ano não está sendo fácil, mas o Senhor tem me sustentado. Glória a Deus, ele é fiel, né? Se eu não tivesse Jesus esse ano, eu não sei o que ia acontecer na minha vida. Ele tem me sustentado, então por isso que eu digo, eu ainda sou mais apaixonada por ele do que antes. Né? Ele é o grande amor da minha vida. Porque o que Jesus fez por mim, ninguém faz. É verdade. Paulo, eu era rejeitada, eu era escravizada, ninguém dava nada por mim, eu não tinha valor nenhum. Uma vez eu contei para as meninas ali no presídio, onde eu dou aula de teologia, que Deus muda tanto a história, que você sabe qual era o desejo que eu tinha quando eu era jovem, assim, que eu via as pessoas sendo? É uma coisa assim, para muita gente é uma coisa besta, assim, mas para mim era uma coisa, eu admirava que era honesto. Honestidade? E eu dizia, menina, será que é verdade? Será que é possível, né? E eu admirava, né? E o desejo do meu coração era ser uma pessoa honesta, Glória a Deus. né? E eu tive esse encontro com Jesus e hoje, meu Deus do céu, na verdade, as pessoas gostam de mim pela minha honestidade. Glória a Deus. É porque Deus muda a história. Muda caráter, né? Exatamente, é por isso, o Paulo, quem me conhece, sabe como eu sou, tá? Eu sei que sem a santificação ninguém verá Deus. Tá? Quando eu aceitei a Jesus, quando Jesus falou assim, no dia da minha convenção, até voltando lá, eu falei, Jesus, se o Senhor quer mesmo algo comigo, porque eu não me achava nem digna, sabe? Eu era tão tranqueira, tão coisa ruim, que eu achava, não é possível. Ah, o Senhor tem um plano em sua vida, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua história. Eu dizia, depois de tanta coisa que eu fiz, não é possível que ele vai querer alguma coisa comigo. Aí eu falei para ele assim, à noite, na casa dele, aqui em Pernambuco. Falei, ó, se for verdade isso, o Senhor fala comigo de manhã, com a Bíblia. Porque mesmo antes de eu ser cristã, eu já tinha um entendimento muito bom na palavra. Sim. Se eu lia, eu entendia. E eu levantei de manhã cedinho, assim, 5 horas da manhã, enquanto todo mundo estava dormindo. Eu falei, Senhor, eu estou aqui, no nosso encontro. E eu quero que o Senhor fale comigo.
Eu quero abrir a Bíblia e quero que seja a sua boca falando comigo. E quando eu abri, ele falou assim para mim, vai lá, desce a casa do oleiro, Nossa, que lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. glória a Deus. Gente, e ali ele não estava falando com Jeremias, ele estava falando com Rose, comigo, tá? E eu desci a casa do olheiro da forma que ele mandou, porque eu fechei meus olhos e comecei a imaginar. Eu fui lá na casa do olheiro, onde ele mandou. E quando eu cheguei lá, eu vi aquele oleiro lá fazendo vaso nas rodas e tal. E de repente, o vaso se quebrou, que no original desfigurou-se, mudou, né, de forma. E quando ele pegou aquele mesmo vaso, aquele mesmo barro, começou a moldar de novo, colocando a mão por dentro para moldar. E ele falou assim, será, Rose, que eu não posso fazer de você assim como fez esse oleiro? Glória a Porque Deus. quando ele falou, ali na palavra, ele falou com a casa de Israel. Mas naquele dia ele falou comigo. Glória a Deus. E eu entendi que ele estava me dizendo assim, será que eu não posso fazer com você, como oleiro faz? Se eu sou o oleiro, você é o barro? E foi aí que eu falei, naquele dia 25 de 1 de 2012. E eu falei, então, faça. Pode fazer. E ele fez. E ele fez um vaso novo. Totalmente novo. Porque quem me conhece sabe que Jesus fez um vaso novo. Glória a Deus. Eu andei onde eu morava, tinha uma pessoa que eu comprava droga com ela. E quando eu voltei de Pernambuco, passei 2 anos em Pernambuco. Voltei, ela dizia, uma vez ela me chamou e falou assim, Rose, eu vou ser igual a você. Essa mulher que Que vendia. vendia, que me vendia. Rose, eu quero que você agora ora por mim que eu quero ficar igual a você. Glória a Ora Deus. por mim que eu quero ficar em você. Depois de um tempo, ela me viu, ela falou, oh, Deus, eu tenho uma novidade para te contar. Eu consegui um emprego. Né? E depois ela me falou assim, Rose, minha vida. Eu não estou mais naquela vida, graças a Deus. Eu falei, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Né? Então, quem me viu antes, eu não preciso abrir a boca. E quem me vê hoje, Paulo, você. É porque as pessoas não têm nem dimensão de como eu sou grata ao Senhor. Para eu estar aqui falando de mim, só em eu ser convidada, aí eu falo, Senhor, né? É o Senhor. Quando eu estou ministrando, quando eu vou ministrar assim, para algum grupo de mulheres, e eu olho mulheres ali me olhando, recebendo aquela ministração, eu digo, Deus, o que foi isso? Gera uma gratidão, né? Não, para mim eu já sou feliz demais, tá? Eu já sou grata demais, entendeu? Eu sei que o Senhor fala assim, ó, se você ouvir, dizer obedecer, se vocês comerão o melhor desta terra, para mim eu já como do melhor. Quando eu aceitei, olha, você vê que eu aceitei, eu já comecei a caminhar com a Bíblia. Eu falei, Senhor, me mostra, o que é que eu tenho que fazer? Ó, vai lá em Gálatas 2:20. Já sou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pronto, acabou. Já peguei aquilo, já vesti. Né? E agora, Mateus 6:33. Busca primeiro o reino de Deus e a minha justiça. E a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Falei, mas qual outras coisas? Ali está falando do que haver de comer, do que haver de beber, do que haver de vestir. Tá, essas coisas. Mas no meu caso vai ser aquilo que eu estiver precisando. As outras coisas, o Senhor vai me acrescentar. Tudo que eu tiver precisando, o Senhor vai me acrescentar. Pronto. Já agarrei essa. E quando eu entendi que verdadeiramente tudo que acontecer na minha vida vai contribuir para o meu bem. Glória a Deus. Como, Rose? Como é que você sabe? A Bíblia não fala assim, aquilo que for bom. Não fala. Fala que tudo. Então, a maior Tudo coopera. ainda vai cooperar para o meu bem. Não sei como. Mas coopera. Mas vai cooperar. Sabe por quê? Porque a palavra não erra. Ela não erra. Se o Senhor disse que tudo vai cooperar para o bem, é porque vai. Eu já vi isso 2 vezes. Sabe por quê? Porque quando a Gabriela engravidou, eu fiquei perdida. Menina, minha mente, meu Deus do céu, parecia que eu ia morrer.
Eita, meu Deus, olha, eu nem falei isso pra ela nem sabia. Mas eu entrei em um desespero terrível. Mas hoje a Laura me salva. Uhum. Eu glorifico a Deus pela vida da Laura. Porque nos meus dias piores de luto, de choro, ela fala, vó, você tá chorando de novo? Vó, eu te amo, viu? A Laura é uma graça, né? Tá vendo? Você sabe o que é isso? A glória transcendente de Deus. Porque Deus, ele é especialista em pegar aquilo que veio para ser maldição, virar bênção. Aquilo que eu achava que era maldição, bênção. O nome disso é a glória transcendente de Deus. Glória a Deus. E eu vivo isso. E é por isso que eu sou apaixonada por Jesus. Então, o que eu puder fazer para o reino, o que eu puder fazer para Jesus, eu sempre estou disponível para o reino de Deus. Glória a Porque Deus. tudo que eu faça, eu posso fazer muita coisa, ao meu ver, muita coisa, ao ver das pessoas, mas nada será suficiente para agradecer tudo que Deus fez e continua Continua fazendo. fazendo. Eu tenho o mesmo sentimento, viu? A senhora falando aqui, a nossa história não é muito parecida, mas é parecida em algumas coisas. Em referência a senhora falar que a senhora não se achava digna, eu também nunca me achei digna, nunca me achei digna. E até hoje, quando me passa alguma dificuldade, eu fico, como é que eu vou reclamar para Deus se eu não era digno nem de ser salvo, nem de ser chamado filho dele, Exatamente. né? E aí, eu gostei do negócio que a senhora falou, que a senhora admirava quem era honesto. Nossa, irmã Rose, quantas e quantas vezes eu pensei, eu era muito mentiroso. Mas por que que eu era mentiroso? Porque eu era covarde. E eu não tinha coragem de ser honesto. Eu sempre mentia. Tá bom? Tá bom, mas não tava bom. Ah, você tá feliz? Tô feliz, mas não tava feliz. E aí eu ficava naquilo. E hoje, com Cristo, eu percebo tanto que eu era covarde de dizer o que agradava as pessoas, mas não dizer aquilo que realmente estava acontecendo, aquilo que eu realmente precisava falar. Eu também admirava quem era honesto. Eu pensava, meu Deus, tem muita coragem, né? A pessoa tem muita coragem para poder falar o que pensa, para poder falar o que sente, né? Eu não tinha essa coragem, não. Mas glórias a Deus. Eu notei algumas coisas aqui, eu achei muito bom. A senhora falou sobre a senhora amar mais a Deus hoje do que amava antes, né? E isso não é uma blasfêmia, não é nada, não. Isso é relacionamento, né? Eu tô com a minha esposa, a senhora tem o esposo da senhora, então quando a senhora começou a namorar, a senhora amava ele de um jeito, hoje a senhora ama muito mais, porque já é tempos e tempos, né? Já passou dificuldades e dificuldades ao lado dele. Mesma coisa eu com a minha esposa. Com Cristo é a mesma coisa. E aí, uma coisa que eu sempre falo nos meus podcasts, a pessoa acaba de se converter, começa a passar dificuldade e ela acha que a dificuldade ali no começo é o fim. Então, E ela desiste de Jesus, ao invés de passar aquela dificuldade com Jesus para ver aquilo que Jesus ia fazer na vida dela. Para ela amar mais Jesus, assim como a gente ama ele a cada dia mais, né? Porque o amor dele por nós é infinito. O nosso que tem que ficar amadurecendo dias e dias. E você falar isso é tão interessante que essa semana a Biele estava pegando umas fotos minhas antigamente. Aí as meninas diziam, ai, Rose, mas Deus foi bom, viu? Esses vestidos aí. Aí Biele falou, menina, esse vestido andava sozinho em Salvador. Aí eu falei, mas você tem que falar por que é que ele andava sozinho em Salvador. Ele andava sozinho em Salvador porque era o que eu tinha para ir para a igreja. É o único. Por quê? Porque eu tive que abandonar as minhas práticas que eu tinha para conseguir. Eu tinha muitas coisas, muita roupa, entendeu? Porque eu falo sempre, gente, eu não aceitei a Jesus em um momento que eu estava necessitando, eu estava precisando disso. Não, eu estava em uma vida boa. Se eu dissesse assim hoje, Paulo, eu olhasse para casa e dizia assim, amanhã eu quero trocar essa geladeira. Trocava. Eu ia lá e trocava. De que forma era, não importava. Mas o importante é que eu ia chegar no outro dia com a geladeira. Entendeu? Então, o que eu queria comprar, a Gabriele, eu vestia a Gabriele de Barbie, roupa Barbie, sapato Barbie, tudo. Entendeu? Então, ela era uma Barbie ambulante. Então, não foi aqui porque eu estava necessitando, não. Eu aceitei a Jesus porque eu tive um encontro com ele. Glória a Deus. Eu conheci ele nesse encontro e eu falei assim,
é o Senhor que eu quero para minha vida. Glória a Deus. Irmã Rose, voltando lá na sua infância, a senhora falou que começou a usar com quantos anos mesmo? Desculpa, De 13 para 14 anos, eu 13 para comecei a usar 14 droga. anos. Nesse período que a senhora começou a usar a droga, perdão, nesse período que a senhora começou a usar a droga, teve algum momento que marcou a vida da senhora? Fora, Ah, né, depois veio a Gabriele, né, que a gente percebeu que marcou bastante, mas mas alguma coisa que marcou antes? foram muitas vezes, né? Muitas vezes, porque eu sumia, né, de casa, eu sumia muito tempo, tipo meses, e a minha mãe ficava procurando na rua, e sempre quem tava, a Érica. Uhum. A Érica saía procurando ali na rua com. E não era nem que eu ficava morando na rua, mas Sim. ficava em casas onde se reunia muita gente, né, para usar drogas e tal, para curtir, para sair, né? Então era muita gente que fazia coisa errada. E eu sempre vivia assim, mesmo nesse meio. Então, os livramentos de morte que eu tive foram muitos, Sim. né? Por quê? Porque eu comecei ali a beber, ao fumar maconha, daqui a pouco a maconha não servia, eu cheirei muitos anos, né? Cheirei cocaína durante muitos anos. E eu passei um período onde eu fumei muito crack, né? E nesse período de fumar crack, aí a gente ia pra festa, lançava, né? Roubava para poder comprar a pedra. E nesse tempo eu fui emagrecendo muito, era o tempo que eu mais ficava na rua. Mas eu sempre fui muito determinada, assim. E quando eu vi que estava me fragelando muito, eu estava ficando muito magra, eu falei, não quero mais. Isso foi antes de eu encontrar Jesus, né? Porque eu nunca gostei de falar muito, assim, sabe? Porque se eu falasse muito, eu podia falar coisa que eu não podia, né? Até porque, pelas pessoas que eu andava e tal. E aí e eu tinha um negócio, eu só fumava pedra com uma pessoa só. Sim. Entendeu? E aí eu parei com a pedra e fiquei só com a cocaína. Só que a cocaína foi muito tempo, muito. Biele nasceu, eu fui em São Paulo, fui embora para São Paulo, depois voltei, né, para Bahia e continuei cheirando. Mas só que eu percebi que quando eu cheirava, eu falava bastante. Então eu disse, não, então eu tenho que parar. Não posso falar muito. E aí eu parei com a cocaína também, né? E fiquei só com a maconha, né? Mas nesse período, né? Teve um tempo que eu fui para uma festa em Aracaju chamada Precaju. E nessa casa onde eu ficava, foi interessante que nessa casa eu só ficava nessa casa, mas o pessoal e tal. Eu viajei, na noite que eu viajei, que eu estava na festa, aconteceu uma situação, eu fui presa lá nessa festa, mas foi coisa bem rápida, assim, né? Consegui sair no mesmo dia. Só que toda aquela equipe que estava nessa casa lá na Bahia, ela tinha sido presa. Gente. Ela tinha sido presa, né? Mas foram presas de ficar presa muito tempo, né? Sim. Então ali foi um dos grandes livramentos que o Senhor me deu de cadeia. Glória a Deus. De cadeia, né? Ou sei lá, até uma possível morte. Sim. Né? Ali foi um dos grandes Porque livramentos. só Deus sabe o que vai acontecer que depois que cai lá dentro, Sim, né? sim. E mais pra frente, eu já adulta, já tinha BL, eu fui em uma situação com uma amiga também. E dali a gente saiu, né, com outras pessoas. E nesse sair a gente ficou em um lugar onde essas pessoas estavam todas armadas assim. E do nada apareceram os carros. E nesse que apareceu esses carros, esses rapazes que estavam conosco já pegou a arma, né, já foi para frente assim. E estávamos no mato, né? Só que não enxergaram a gente, só que era polícia. E não enxergaram a gente, né? E a gente ficou ali escondido. Mas naquele dia, quando eu voltei, né, quando a gente conseguiu sair dali, que a gente ficou no lugar, que eu liguei para um amigo meu, taxista, que ele foi buscar a gente. Naquele dia, Paulo, foi um livramento do Senhor. Aquele dia eu ia morrer. Era naquele dia. Né? Mas o Senhor já tinha um propósito na minha vida. Desse dia aí é o dia mais marcante que eu tenho. Assim, porque eu passei um tempo só pensando, até hoje eu penso naquele dia.
né? Aquele dia foi o dia que ficou marcado assim na minha memória, na minha mente, que foi o Hum, dia que o Satanás preparou pra para tirar se sua tirar a vida. minha vida. Mas o Nossa. Senhor chegou primeiro. Irmã Rose, de tudo que a senhora contou até agora, teve algum momento que a senhora olhou e falou, cara, eu tô no fundo do poço? Esse é o fundo do poço que eu já cheguei. Antes da comissão, Isso, antes de se converter. sim. E justamente nesse momento, no momento que eu usei crack, né? Eu pensei assim, também agora eu não tenho mais o que fazer, né? Para mim já não dá mais. E depois que a gente mudou para Salvador, que a gente morava no interior, também teve uma vez, já perto, já foi bem perto de eu me converter. Uma vez eu bebi, né? Saí à noite, bebi a noite toda, a Biela tinha ficado, acho que ou foi com Maninha ou foi com a Érica, não me recordo bem. E aí eu bebi bastante, usei droga bastante. Aí no outro dia eu fui para casa, né? Só que assim, eu não lembro nem assim direito a forma de chegar em casa, Uhum, né? E foi, não é nem que eu não lembro como eu cheguei em casa, eu não lembro o caminho que eu fiz para lá, uhum. eu não lembro quem me deixou lá em casa e eu cheguei totalmente detonada. Então, naquele dia, quando eu acordei, né, que eu vi toda aquela situação, né, eu falei, foi aquele dia mesmo, que eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa, porque do jeito que eu tô, não dá para ficar. Porque já era, quando eu acordei, já era meio-dia assim, eu já tinha pego, não sei, eu acho que o Wellington mesmo tinha pego o Biele, não lembro. E eu sei que Biele já estava em casa e ela era criança, né? E ela estava sozinha assistindo assim na cama enquanto eu estava dormindo ali. Uhum. E eu me envergonho muito desse dia. Esse dia foi o dia que eu fiquei com mais vergonha, assim, sabe, de Uhum. mim, da Biele. Foi o dia que eu achei, assim, que eu realmente eu precisava de ajuda, que eu estava mesmo no fundo do poço. E outras coisas que me marcaram muito, eu nasci em Simões Filho, lá na Bahia, que é 33 quilômetros de Salvador, só que eu morava em Salvador. Uhum. Mas eu fiz muita coisa em Simões Sim, Filho, aqui. né? Em Alagoinhas e Simões Filho. Alagoinhas era o interior onde minha mãe morava. Sim. Então, me mudei para Salvador e eu só voltava para Simões Filho para enterro, depois enterro dos amigos. Uhum. Então, tinha pessoas que eu só encontrava no No enterro. enterro. Então, eu ficava voltando só para isso. Eu não tinha outra, não tinha o que festejar. Uhum. Eu não tinha o que celebrar quando eu voltava. Só o luto. Só voltava para a luta, né? Então, foi aonde eu comecei a pensar mesmo na mudança. Só que assim, a gente pensa quando a gente não tem Jesus, mas não tem muito o que fazer. Não tem força, né? É fazer o quê? Porque se você vai para um lado, é daquele jeito. Uhum. Porque infelizmente já começa assim. Se você mora na favela, se você já mora num lugar assim, que se você já tem um histórico não muito bom, até para você se relacionar com pessoas melhores é difícil, porque você já fica mal vista, né? E eu não tiro a razão dos pais, da família que não gosta, Sim. né? Porque Uhum. realmente você deu lugar para aquilo. Sim. Então você não tem para onde correr. Eu, eu costumo falar assim, ah, mas você morava em um lugar perigoso e tal. Gente, mas para mim não era perigoso na época. Uhum. Por quê? Porque eu andava com as pessoas que os outros acham que é perigosas. Sim. Então não tinha para mim o lugar que eu morava era tranquilo, era de boa. Claro que hoje a gente sai do ambiente, a gente já Aí vê com vê, né? outros olhos, né? Uhum. Mas no momento a gente não pensava nisso. Mas se a gente olhar o contexto assim, a gente não consegue saber para onde sair. Sim. Sair para onde? Não vê solução, né? Não vê Vai, saída. vai para onde? Uhum. O único, por incrível que pareça, as únicas pessoas que você vê que saiu e mudou foi que aceitaram a Jesus. Desse jeito. Ô, irmã, nesse período, né, que a senhora passou, de usar droga, né, de prostituição, de criminalidade, como é que foi
o tratamento da sua família? Como é que a sua família reagiu a isso tudo? Quando eu era assim, É, era a ovelha dele. era, É porque assim, tinha eu e meu irmão, né? sim. Aí meu irmão faleceu com 22 anos, mataram ele, né? Mas quando mataram eu já estava em São Paulo, né? Porque assim, com 19 anos surgiu uma oportunidade para eu ir trabalhar em São Paulo. Sim. Aí eu fui, foi onde eu tive Gabriele, conheci o pai da Gabriele, tive Gabriele lá, né? Então eu fiquei muito de boa nesse tempo, né? Muito de boa, porque eu só trabalhava, nada, não saí, não me relacionei com nada de ruim lá. Estava ocupada. Conheci o pai da Gabriele, o pai da Gabriele sempre foi um homem honesto, nunca se envolveu com nada de errado, entendeu? Então eu caminhava com ele ali e nunca tive problema com droga. E depois que não deu certo com o pai da Gabriele, que eu voltei para a Bahia, foi que eu voltei novamente, porque eram as mesmas amizades, Uhum, né? Por isso, porque aí eu tive que voltar e aí tive que me relacionar com as mesmas amizades. sim. E aí volta para os velhos atos, né? Volta, você não muda, né? Vira um círculo, né? É, então a senhora falou sobre o encontro com Jesus, né? Pelo que eu percebi toda a história da senhora, Jesus ele já veio trabalhando desde o nascimento da Gabriela. Ah, A senhora não contou aqui no podcast, mas a senhora contou um pouco antes da gente começar a gravar. Tudo que aconteceu, tudo que a senhora passou. Então eu já vejo que Jesus, e a senhora também já percebeu, que Jesus já veio trabalhando na vida da sim. senhora. E esse encontro, né, como a senhora falou até para mim no áudio que a senhora me mandou, eu arrepiei quando eu escutei o áudio, a senhora contando de novo, eu arrepiei de novo em toda a história. Esse período que a senhora passou até se converter e encontrar Jesus Cristo mesmo, a senhora chamou de sobrenatural. Por que a senhora falou que é sobrenatural? O encontro, você fala, Isso. encontro, porque verdadeiramente porque, ó, é uma coisa que a partir do momento que você entrega a vida para Jesus, né? Na verdade, quando você se coloca para ficar um pouco mais sensível, perceber as coisas, você já começa a ver os sinais dele, Sim. né? Foi o que aconteceu comigo lá em Pernambuco. Na verdade, bem antes de Pernambuco, sabe por quê? Ó, eu tinha uma amiga, ela chamava Tuca, minha melhor amiga. E uma vez a gente bebeu, a Tuca bebeu tanto que causou problema no bar que a polícia levou ela. Uhum. No outro dia eu fui procurar a Tuca estava na igreja. Ela falou, não, isso não é pra mim. De um dia pro outro. Ela foi. Eita. Ela passou a noite na prisão, né? E ela saiu e ela falou, não, você crente. E eu não queria acreditar naquilo. Uhum. E ela foi pra Universal, né? Foi onde ela se identificou, abraçou lá, e eu passava, eu ia lá, eu dizia, Tuca, eu não imagino, eu ia lá, falava com ela, falando, Tuca, você é doida? Eu nem acredito que você tá aí. E aí a gente saiu, comprou roupas para vender junto, né? Aí nesse comprar roupa, a gente teve um desentendimento. E ela estava morando em outra cidade, e aí a gente ficou um pouco distante. Nesse que ficou distante, tinha outra amiga nossa, né, que fazia parte do nosso círculo de amizade, que estava morando no Rio. E ela me ligou, ela falou, Rose, você soube da Tuca? Eu falei, não, a Tuca está internada no Hospital das Clínicas. Você precisa ver o que aconteceu com a Tuca, e larga de besteira, tá? Que nós sempre fomos amigas. Vocês estavam brigadas. Assim, não tava, tudo nem se falava, assim. E larga de besteira. E procure ver a Tuca. Aí eu mandei mensagem para os filhos da Tuca. E a Tuca tava com câncer, né? Um câncer na garganta. Mas aí quando eles falaram assim, nossa, mas a mãe tá lá no Hospital das Clínicas. Eu falei, ó, o Hospital das Clínicas só vai quem tá em caso grave, né? Uhum. Aí eu fui lá. No outro dia eu fui lá. Me arrumei e fui lá. Cheguei lá, o esposo dela tava lá. Pedi pra ver ela. Aí ele me falou assim, o Emerson, não esqueça. Ele falou, Rose, ela não vai acreditar que você tá aqui. Porque ela te ama demais. Menina, na hora que eu entrei, que eu vi minha amiga naquele estado, isso aqui tava bem inchado, assim, né? Que ela olhou, ela falou, ela começou a gritar, a chorar. Minha amiga, minha amiga. Minha amiga, eu daria 10 vezes aquele valor pra não ter ficado distante de você. Minha amiga, que bom que você. Eu nem acredito. E começava a chorar, me abraçava. Nem acredito que você está aqui, nem acredito que você veio me ver.
Sabe o que foi isso aqui? Eu saí da presença de Jesus. Ela me deu. Ela falou? Porque ela tinha brigado com o marido, alguma coisa assim, ela tinha saído um Sim. tempo, assim, sabe? Tipo meses, Uhum. 2 meses. Aí voltou a beber e tal. E aí ela me falou assim, minha amiga, aceita Jesus. Aceita Jesus, é por isso que eu tô aqui. E aí eu fui embora. Aí ela recebeu alta para ficar um tempo com a família, Uhum. né? Para ela voltar o tratamento, porque era um câncer agressivo, tá? A chance de cura era muito grande. Sim. E ela foi para casa, menina. Eu fui no dia 6 de outubro, eu fui na praia, aí foi o meu aniversário, aí dia 7 minhas sobrinhas chegaram lá, que era de Aracaju, e nós fomos na praia. Uhum. Paulo, na hora que eu peguei, eu tava no ônibus, dia 7 de outubro de 2011, que eu passei pela frente do hospital. Quando eu tava passando na frente, meu sobrinho veio lá da frente do ônibus, com o celular, né? Aí falou, tia, é pra você. Eu falei na hora, eu falei, "Tô com a mão." Na hora eu senti, sabe? Aí era a filha de Wellington me falando assim, a Tuca morreu. Gente, olha, eu não sabia o que fazer naquele dia. Ficou sem chão. Voltei pra casa. E aí eu fui no enterro desesperada no velório dela. A filha dela falou, o marido dela falou assim, ela saiu de casa para voltar para o hospital, e ela falou, deixa eu tirar uma palavra. E quando ela tirou naqueles papelzinhos que tem, né? Sim. Aí tinha assim, ó, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Nossa. Só que não foi naquele dia, né? Ela morreu depois. Uhum. E aí eu falei, Senhor, fala comigo lá. E eu não estava com Jesus, mas eu Uhum. ficava assim, a Érica já era cristã, e a Érica ligou para mim. E a Érica ligou para mim e falou assim, Rose, acalma. Porque aonde ela está melhor. Glória a Deus. E eu falei para Érica, né? Eu falei, mas logo agora que ela aceitou a Jesus, que ela estava crente, mas porque ela morreu. Aí a Érica falou, olha, tem uns que Jesus prepara para a obra. Tem Uhum. outros que Jesus prepara e leva só para não perder a alma. Foi E desse aquilo jeito. ali me acalmou na hora, né? E ó, foi em outubro, né? Uhum. Deu novembro, final de novembro, Biel e mais Aleph tiveram férias. Foi onde foi para casa da Érica. Eu fiquei sozinha. Meu Natal e meu Ano Novo foi sozinha com a foto da Tuca no computador. Eu só chorava e lembrava que ela dizia assim, aceita Jesus. E eu trabalhava em uma loja chamada Riz, no shopping. Eu usava um mega muito grande. Ninguém sabia que era mega, porque era enjoada com cabelo, era Uhum. enjoada com tudo, sabe? Eu não ia no mercado se eu não tivesse produzida. E aí eu tava trabalhando naquele negócio, meu Deus do céu, eu preciso tirar isso. Eu tava sufocada com aquele mega. Final de ano, olha, logo no final de ano eu ia ficar sem mega, eu pedi pra menina do trabalho, falei, você vai lá na minha casa primeiro, você só tira esse cabelo pra mim. Aí ela tirou, menina, foi um alívio. Jesus já estava trabalhando, porque já era final do ano de 2011. Eu me converti em janeiro de 2012. Então Jesus já estava trabalhando. Eu não me via mais de mega. Não sou contra quem usa mega, Sim. não, né? Nada disso, não. Naquele momento foi o que o Senhor fez comigo. É que ali pra senhora era A vaidade, né? vaidade, exatamente. Eu fazia a mulher às 5 horas da manhã colocar na minha casa. Pra quando eu saísse 7 horas, ninguém sabia que era mega. Meu Deus. Então, eu tirava a noite, quando eu chegava, ela tinha que chegar. Para você ver, era uma vaidade Sim. extrema. Extremo. Então, o Espírito Santo trabalhou comigo dessa forma, Uhum. entendeu? Então, já foi todo um trabalhar. Então, na verdade, quando eu cheguei a esse encontro com Jesus, ele já vinha trabalhando Trabalhando em você. isso. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Is- é, calma aí, deixa eu ler. Marca aí pra mim poder cortar depois. Ah, tá. Teve algum momento que a senhora olhou e falou assim, pronto, agora, depois de conhecer Jesus, né? A senhora olhou e falou assim, pronto, agora nunca mais eu vou ser a mesma pessoa? Porque teve todo o processo, a senhora falou pra gente aqui, né? Mas teve algum momento, dentro do processo, ou até mesmo depois, a senhora olhou e falou assim, pronto, agora eu não vou ser mais aquela mesma pessoa, não sou mais aquela pessoa. Desde quando eu me converti, logo no início. No início,
No início ela já teve a certeza. Ó, lembra que eu levei tudo pra fumar na casa dele? Sim, Quando eu aceitei, eu só dormia e só comia se eu fumasse. sim. Logo depois, nunca mais. Nem parecia que eu tinha fumado na vida. Porque, ó, tem pessoas que demoram, tem um processo, né? Eu falo que é assim, é um pronto-socorro. Eu sempre falo que é assim, é um pronto-socorro. Você vai ali no quarto do hospital, né? Tem 3, 4 pessoas com a mesma enfermidade, Uhum. tomando o mesmo medicamento. Mas uma tem alta primeiro do que a outra. Sim, Ninguém sai junto, porque o organismo é diferente, né? entendeu? Com Jesus, da mesma forma. Em umas pessoas, ele age, Age é de uma muito mais forma. rápido. Uhum. Tem outras pessoas que são mais demoradas, né? E nós temos que entender a fase de todo mundo. Mas comigo, o Senhor me libertou rápido, Glória a né? Deus. Foi uma libertação muito rápida. Então, quando eu voltei para Salvador 2 meses, eu já voltei totalmente diferente. Sim, E todo mundo me respeitou da forma que eu glória a voltei. Deus. Quando a senhora falou isso, que a senhora falou esse exemplo agora de novo, a senhora tinha mandado no áudio, eu achei muito bom essa comparação que a senhora fez, viu? Porque eu sou técnico de segurança e também sou socorrista, né? Dou treinamento de primeiros socorros, né? E eu acho engraçado um negócio que a gente sempre comenta nos treinamentos e o pessoal não leva muito a sério o que a gente comenta, né? Porque geralmente a gente dá treinamento para o pessoal que está entrando em empresa. E aí esse pessoal só quer Sim, chegar, sim. fazer o que ele tem que fazer e trabalhar. Na verdade, ele nem queria estar ali, né? Vai porque faz parte. Aí a gente sempre fala, eu sempre falo o seguinte para eles. Gente, sobre quando a gente fala de intoxicação, a gente fala de medicamento, a gente fala de alguma coisa, sempre tem o problema da genética, né? O fator genético. Nem sempre o que vai agir de uma forma em um vai agir da mesma forma do outro. E aí, quando a Exatamente. senhora falou isso, eu me vi falando isso para eles. Eu falei, gente, que bom. Porque assim, às vezes a pessoa não entende, tá olhando a transformação que Deus fez na Aham, vida da senhora e fica, nossa, mas por que que eu continuo errando? Eu mesmo fui um desses. Quando eu conheci o pastor Júnior, eu brigo com ele, eu falo, pastor, a sua vida foi um tapa na minha cara, porque eu olhava pra cara, eu olhava pro senhor e falava, nossa, eu não cheguei a metade do que o pastor fazia e não consigo ser fiel igual ele consegue. E hoje, graças a Deus, Deus me transformou completamente. Mas demorou e eu ficava me preocupando. Eu ó, ficava me perguntando isso. E às vezes, irmão, a pessoa que está assistindo esse podcast, eu não sei se a senhora chegou a assistir o podcast que a gente fez sobre pecados ocultos. Pecados ocultos. eu assisti o do Gabriel e do Samuel. Isso, tem um antes, tem um antes dos dois ainda, que é Pecados Ocultos, onde eu converso com um amigo meu, Que legal. que nós dois tivemos o mesmo problema com pornografia, né? E ali a gente fala bem sobre isso. E às vezes a pessoa está assistindo aqui, assistiu o podcast lá, a gente falando desses pecados ocultos, e ela não conseguiu tirar isso da vida dela, ou não conseguiu essa a coragem para poder falar para alguém. Mas eu queria que a senhora deixasse um conselho para essa pessoa que está enfrentando alguma dificuldade, para que ela possa se libertar completamente, né? Que ela possa entender também que há um trabalhar de Deus, há um Sim, processo de Deus na vida dela. sim, mas eu costumo falar que tudo começa com a escolha, tá? Se a pessoa, Jesus pode fazer todas as coisas, tá? A oração, ela também tem um poder muito sobrenatural, um poder muito grande, mas a oração sozinha, ela não faz tudo. Tem que haver uma escolha, Sim. entendeu? Você tem que ter a força de vontade de dizer assim, eu não quero mais, eu não vou fazer mais. Porque a partir do momento que você está na presença de Deus e diz que você não consegue, você está invalidando o sangue de Cristo. Sim. Você está invalidando o poder que há no nome de Cristo, entendeu? Então, o que às vezes não acontece é a tua força de vontade. Sim. Porque a partir do momento que você se rasga na presença do Senhor e você diz, Senhor, sozinho eu não consigo. Mas se o Senhor, eu me coloco à disposição. Entendeu? Sabe por que eu falo que a força de vontade é? Porque tem outras coisas que pode gerar um dano, que pode gerar alguma consequência para a pessoa, que a pessoa não faz. Uhum. Não, eu escolho não fazer porque senão vai me gerar um dano, vai fazer. Sim. Mas por que a outra que não vai gerar Ela se nada? entrega.
Você entendeu? Aham. Então, a partir do momento que você tem a força de vontade, gente, você acha que nesses 14 anos, quantas vezes o pecado vem? Ou, Quantas vezes vem a tentação? Eu falo que Thales foi feliz na vida quando ele fez aquele louvor que diz, todo dia o pecado vem, me chama, a tentação vem. Porque até o dia do arrebatamento, até o dia da nossa morte, vai vir. vai ver. Só que você tem que fazer uma escolha. Uhum. Você está trabalhando em uma empresa. Aí outra empresa te chama. Você vai fazer uma escolha. A nossa vida ela é pautada de escolha. Né? Uhum. Você está ali, a pessoa passou, caiu R$ 100 da pessoa, a pessoa não viu. Mas você vai fazer uma escolha, se eu vou chamar, eu vou atrás ou eu vou ficar. Vou pegar pra mim, colocar o pé em cima. Exatamente. Então, tudo é... Jesus, ele vai fazer. Sim, O Espírito Santo, ele vai trabalhar. Porque quem convence é o Espírito Santo. a partir do momento que você está ali na presença de Deus, está dizendo que está buscando, e está dizendo que eu não consigo, pelo amor de Deus, não, você consegue sim. Uhum. Porque quando você for fazer, o Espírito Santo está aqui, ó, não faça. Não faça. E é desse jeito. Não, não é não? É desse jeito. Não faça. Ó, aí você começa a lembrar, ó, eu falo, você fala assim, que o pastor Júnior é assim. A Bíblia diz que muito perdoou, muito é amado, Muito né? amado. Né? E Jesus só precisa de um. Porque na minha casa foi um, pastor Uhum. Júnior. Sim, Vocês já escutaram o testemunho sim, dele? ele conta. Foi ele. Se hoje eu estou aqui, foi porque Deus resgatou ele, depois resgatou Érica, Gabriel, Jonathan, e foi assim. Mas tudo começou através da vida do pastor Júnior. Uhum. A partir do momento que ele disse não para o mundo e sim para Jesus. Maravilhoso. Entendeu? Então é assim. Sabe por que eu digo que é? Porque eu vim da prostituição. Uhum. Né? Eu vim da prostituição. E é um pecado da carne. É uma coisa terrível. Sim. Né? E minha convenção foi assim, ó. Andava. Senhor, unge meus olhos. Senhor, unge meus ouvidos. Senhor, unge meus olhos. Unge meus ouvidos. Por quê? Para eu não ver nada. Porque todo mundo sabe onde é a sua fraqueza. Sim, E todo mundo sabe que Satanás vai trabalhar em cima da tua da fraqueza. fraqueza. Então, se eu sei, eu vou fugir. Entendeu? Então, é uma questão mesmo de escolha, de força de vontade. E é o que a Bíblia fala. Lembra-te de onde você caiu, né? Lembra-te de onde você caiu. A gente vai ver o coxo levando a cama dele pra quê? Só pra não ficar ali? Sim. Não, é pra ele lembrar de quem ele é. Exatamente. Né? A gente precisa lembrar disso. E eu acho muito bonito quando os testemunhos que vêm dizendo, igual da senhora mesmo, né? Fulano fez isso, fulano se fez aquilo, Bertano foi e se converteu. Eu acho muito bonito isso, porque a gente vê o que, na prática, o que Paulo fala, né? Paulo fala, vós sois a carta que o mundo lê. Exatamente. Então, quando a gente tem essa conversão, por mais que às vezes, igual muitos falam, mas eu nunca fiz nada de extravagante, será que eu preciso de Jesus? Com certeza precisa de Jesus, da mesma forma que de quem vive a vida completamente extravagante, né? Porque como a senhora falou, para todo mundo era perigoso, mas para mim não era perigoso. Para mim era normal. Exato. Né? Eu lembro também de ter amizades, né? Eu não fazia o mesmo que eles, mas para mim era tudo tranquilo, porque a gente tava no grupo, né? Mas para todo mundo que andava em volta, Paulinho só anda com bandido. Mas quantas vezes eu escutei de pessoas falarem assim, esse moleque um dia vai estar drogado, um dia vai estar morto, e passei por várias coisas. Né? Quase morri, tentaram me fazer usar droga, mas eu tinha medo de usar droga, nunca mais saí. Mas Eu era tão covarde que até pra isso eu morri, viu? Graças a Deus por isso. Tá vendo que tudo coopera? Até tua covardia cooperou para o teu bem, tá vendo? Ai, Deus, glória a Deus. Irmã Rose, e aí a gente tá falando sobre regeneração, né? A gente já entendeu, Deus ele fez um trabalho aqui, a gente vai ver o texto aqui, nosso texto base, né? Que é Jeremias 18, capítulo 18, versículo 2, né? Que diz, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E o texto, o 6, que até a senhora comentou, mas eu já tinha marcado aqui, ó. Não poderei
eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Nossa, que palavra maravilhosa. Então, E aí, a senhora já falou que Deus falou isso para a senhora, né? Eu lembro também muito de Deus falar isso para mim. Deus falar, e aí, será que eu não posso fazer a mesma coisa aham, com você? Aí eu quero saber da senhora, qual área que a senhora viu que Deus regenerou mais rápido? Porque assim, o pecado ele veio e destruiu tudo. aham, sim. Quando a gente vem e se entrega para Jesus, ele começa a regenerar. Qual que foi a primeira área que a senhora percebeu que Jesus estava regenerando na sua vida? A primeira, então, eu acho que a dessa da honestidade, né? Sim, De ser honesta e lealdade. bom, Tirando a área que é do vício mesmo, né? Que foi acho que foi a primeira mesmo, do sim, vício, porque foi tirado. O Senhor meteu a mão e falou assim, ó, o Senhor, na verdade, pingou do sangue dele em mim, no meu sangue, nas minhas correntes sanguíneas ali, e limpou, purificou, glória a Deus. né? Porque não ficou o desejo, a vontade mais de nada, né? E a, a, a relação com a família, Que maravilha. com a parentela, né? Não só com a família, Com, com toda a com os parentela, né? parentes, mãe, pai, irmã, Os tios, todo mundo. né? Porque tinha tia que orava por mim, a prima que orava por mim, Sim, né? Do interior, assim. Então, quando eu chegava muitas vezes lá drogada, bêbada, aí era muito aceita, muito abraçada. sim, E um dia eu cheguei lá convertida. E foi glória a assim, Deus. Aí foi a alegria, foi um mover do Espírito Santo, assim, que glória foi a muito Deus, lindo. Então, essas áreas foi muito importante, assim. glória a Deus. Irmã Rose, então a gente vê assim, ó, Jesus ele trabalhou no vício, tirou Sim, completamente o sim, vício, a senhora já deixou claro isso. Também trabalhou no caráter, sim. né? Trouxe honestidade, é, a senhora usou a palavra, já me fugiu da cabeça. O Lealdade, companheirismo, a lealdade. lealdade, sim. E aí, tem muita gente, é como a senhora falou, isso foi interessante, que era a próxima pergunta, viu? A senhora falou bem no comecinho. Tem muita gente que olha a senhora, até naquela época olhava a senhora e falava, e não imaginava o que a senhora passava ou fazia. E pessoas hoje que olham para a senhora, não conhecem, nunca souberam da sua história, e enxergam a senhora como um exemplo na casa de Deus, porque eu sei que a senhora trabalha muito na casa de Deus, né? Eu te acompanho no Instagram, Sim, sim, né? sim. Tem a missionária também que enche a boca pra falar. O bom é isso, né? Que o irmão da gente sempre. Esses podcasts que eu tô fazendo aqui, eu nem sabia que meus irmãos. Eu sempre mando, mas não sabia que eles assistiam. Esse dia eu fui visitar. Aquele podcast ficou legal, hein? Rapaz, não sei o Que que, comentando. Eu legal. falei, olha, que bênção. E aí, a pessoa que não conhece a senhora e hoje olha e te vê como um exemplo, a senhora olha para trás e fica com orgulho do que Jesus fez na vida da senhora? Sem dúvida. Ó, toda semana eu vou no presídio, né? Na quinta-feira eu vou dar aula de teologia para algumas alunas detentas, né? E sempre quando tem algumas novatas, 3, 4 e tal, eu preciso me apresentar para elas, Hum, né? Assim como no centro de recuperação das meninas. Eu sempre vou, quando eu chego no presídio, eu me apresento para elas, tal, meu nome, minha família, tal, e falo que eu estou aqui para que vocês entendam que o seu momento não define o teu futuro, glória a Deus. entendeu? Não é porque vocês estão aqui hoje que daqui a 10 anos vocês vão estar. Sim, Vai depender de vocês. da escolha. Exatamente. Aí eu falo para ela, porque a nossa vida é voltada de escolha. Uma escolha ruim fez vocês estarem aqui hoje, mas você pode sair daqui com a escolha certa, com a escolha Transformada. boa. Glória a Se Deus. você sair daqui sozinha, pode nada mudar. Mas eu vim te apresentar uma pessoa que, se você sair com ele, sua vida será transformada. Porque eu já passei por este vale, né? Mas hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, né? Então todo mundo já fica assim, né? Uhum. E aí eu conto assim sempre um pouco, principalmente no centro de recuperação, né? Porque quando eu chego para aquelas meninas, para aquelas mulheres, né? Que a maioria são mulheres mesmo, são Sim. poucas meninas, tá? Uhum. Nova.
Quando eu chego lá, eu falo para elas assim, olha, vocês nunca vão olhar para mim e dizer que é impossível, tá? Uhum. Não façam isso. Nunca olhem para mim e digam assim, eu não consigo. Eu não faça isso porque eu não gosto que invalide o poder do meu Jesus. Uhum. Agora, se você disser assim, eu não vou conseguir porque eu não quero, é outra coisa. É outra história, É né? outra história. Mas se você quiser, rapaz, você é doida. Eu falo, você tá falando aqui Tem nada. comigo. Comigo. Paulo, todas as vezes que eu ia pra casa da minha mãe, convertida, que meu padrasto me via chorar. De alegria. Rapaz, de como eu era, quem eu sou. É gostoso, né? Você tem noção? É gostoso, né? O sentimento que gera, né? Você sabe qual é a maior, pra mim, a maior vitória da minha vida? Hum. A salvação, né? E segundo, Deus tem me dado a oportunidade de criar minha filha e ela não experimentar o mundo. Glória a Deus. Que maravilha, né? Hoje ela é casada com o marido dela, que ela ganhou para Jesus, né? Ela conheceu na escola, no IF, ganhou ele para Jesus, casada, com 2 filhos. Hoje eu estou aqui, tem um PG lá na casa dela, Ela tá ministrando lá. e o marido Bênção. dela. Você entendeu? E o Vinícius é uma bênção Uma também. bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Isso. Então, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu vou reclamar de quê? Então, quando uma pessoa vem me dizer assim, principalmente em relação à droga, a tráfico, a prostituição, então não fala para mim que não dá, que dá. Você não consegue sozinho, mas com Jesus. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos com uma inclinação, né? O Etsihara, que é uma inclinação para o mal. Sim. Nós herdamos isso, né? Do Adão, lá, da bênção. A gente herdamos lá, e aí quando nós aceitamos a Jesus, Jesus nos dá poder sobre essa inclinação. Uhum. Para vencer, né? Exatamente. Como é que funciona esse poder? Se eu mentia, não minto mais. Se eu roubava, agora eu tenho o poder de dizer não. Uhum. Né? Se eu prostituía, agora eu tenho o poder para dizer não. Entendeu? Então, Jesus nos dá, porque é como eu falo para as meninas ali do centro de recuperação. Filha, você ficou 6 meses aqui, sem usar, comendo Bíblia, orando, jejuando, indo para culto. E quando sair daqui, você vai cair, cara. Você tem que olhar para mim e dizer assim, eu fui porque eu quis. Entendeu? Porque se eu for contar para você situação difícil que eu já passei na minha vida, Paulo, Espírito Santo é meu amigo, ele tá aqui comigo, tá? Até quando eu vinha na moto, eu falei, você me ajuda lá, viu? Coloca a palavra na minha boca, eu sempre falo com ele. Sim. Tô indo, mas que tu manda eu ir, mas tu vai comigo. O Espírito Santo, ele não me dá força, Sim. né? Então, quando eu falo para as meninas assim, você dizer que ficou aqueles 6 meses e caiu, por que disso, por que daquilo. Gente, eu só cheguei até aqui porque eu tenho o Espírito Santo e sou apaixonada. Sabe, eu sou aquela que teve um encontro com Jesus no poço e resolveu deixar o cântaro. Tá? O cântaro da prostituição, das drogas, da mentira. Você falou que era mentiroso, menino, eu enganava, era o diabo. Ele é o pai, né? Da mentira, era a mãe dele. A mãe dele. Então, eu larguei o cântaro. Quando eu tive esse encontro com Jesus, que ali a samaritana, Jesus estava esperando no poço, né? Sim. Não, Jesus estava me esperando lá em Pernambuco. Então, quando eu tive esse encontro com ele, toda aquela bagagem eu deixei para trás, Paulo. Glória a Deus. Deixei e falei, não quero mais, sabe? Eu já sei o que vocês fazem. E eu não quero mais.
E eu sou apaixonada por ele, meu Jesus. Então, quanta situação difícil eu já passei. Olha, de tanto eu dizer que eu já tinha passado por tudo, acho que eu não tinha enfrentado um luto como esse que eu estou enfrentando agora, né? Que esse dia eu até falei pro Jonathan, falei, eu preciso sair daquele dia. Eu preciso sair daquele dia, né? Do que aconteceu, né? Então, eu preciso sair daquele dia, porque o luto ainda está muito forte para mim. Mas, Paulo, nenhum momento, nunca, em hipótese alguma, nem sem sombra de dúvida, nunca nem passou pela minha cabeça de eu abandonar Jesus. Glória a Deus. Nunca, de jeito nenhum. Não, 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 não. Na verdade, eu me entrego mais. Porque eu entendo que Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Entendeu? Eu declaro todo dia, Senhor, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas eu confio no Senhor. Glória a Deus. Tá? A alegria do Senhor é a minha força. Eu choro todo dia. Eu choro todo dia. Todo dia eu choro. Mas eu choro nos pés do Senhor. Glória a Deus. Tem direcionamento, né? Exatamente. É isso que eu falo. A pessoa prefere viver no mundo. Eu e minha esposa, a gente conversa várias vezes, né? A gente diretamente conversa sobre isso. E a pessoa, ela prefere viver chorando no mundo, que não tem resultado nenhum. É igual chorar em terra seca. Sim. Só vai sugar suas lágrimas, mas não vem chorar na presença de Deus. Ai, o irmão falou mal do meu filho. E vira as costas para Deus, porque o irmão que tá aprendendo também a servir a Cristo falou mal do filho dela. E aí, mas prefere viver no mundo, sendo humilhado, sendo pisado, sendo chutado que nem cachorro. Porque é assim que o mundo trata a gente. Sim. Hoje eu fui no médico, né? E eu falei sobre a dor, tô sentindo uma dor muito forte no peito, e aí fui lá, ela examinou, não é nada de coração. Mas a sua dor tá dentro, e tá machucando a tua carne. Sim. Ela falou, você tem alguma religião? Eu falei, eu tenho Jesus, né? Ela falou, que bom, porque a igreja ajuda muito, né? Aí se envolver ali, entendeu? Eu falei, eu tenho Jesus. Eu acho que eu tô aguentando como? Né? Você tá chegando a um ponto de doer na cara. Você acha que eu tô aguentando? Ela falou, vamos entrar com remédio, só para dar uma aliviada. Eu falei, não, vamos, que a senhora achar o que a senhora falar aí, vamos fazer. Né? Eu tomei já remédio hoje, foi o remédio que ela passou, e tô aqui com a dor na carne, entendeu? Porque é uma dor que vem de dentro. Vai chegar um dia que eu sei que essa dor vai passar e vai virar saudade. Né? E eu espero no Senhor. Eu descanso no Senhor. Depois do luto já veio outras coisas me atropelando aí. E eu tô aqui, ó, confiando no Senhor. Eu falo. Engraçado que eu falo com ele assim, eu falo, Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor do teu Pai, se levanta dessa porra desse barco. Me ajuda que eu não tô aguentando mais. Eu falo, Jesus, levanta aí. Levanta da polpa desse barco e dá uma palavra e manda essa tempestade se acalmar, esse mar parar. Eu sei que todo mundo aí te escuta, mas fala isso aí. Foi engraçado que eu vim na moto esse dia falando com ele, rapaz. Mas falei. Quando parei a moto caiu na tua placa. Eu falei, Mas é justo o que Paulo fala, né? É na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, né? Sim. E é maravilhoso isso. Eu vejo muito isso. Toda vez que a gente está passando por um vale, uma tribulação, eu vejo muito Deus agir. Eu vejo ali Deus me transformando, moldando meu caráter, moldando as pessoas em volta de mim. Porque às vezes a gente pensa que a tempestade é só para mexer com a gente, para moldar a gente, para trabalhar a gente, mas também é para trabalhar quem está de volta. É para pegar quem está em volta ali e falar, opa, vem conhecer Jesus também. Eu acho isso maravilhoso. Irmão Rose, aquela perguntinha para a gente finalizar, né? Agora.
Eu vou falar uma frase e a senhora completa para mim, tá bom? A frase é o seguinte: se Deus não tivesse reescrito a minha história, eu estaria morta, glórias a sem Deus. dúvida, sem sombra de dúvida. Glórias a Se não Deus. fosse Jesus que viesse e me desse a oportunidade, né, quando ele falar, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É isso, fui para ele, porque se eu não fosse para ele, eu tenho certeza que eu não estaria mais viva. Glória a Porque Deus. se eu estou aqui de pé, foi porque a graça me alcançou. Oh, glórias. Amém. Rose, foi maravilhoso conversar com a senhora, Amém. tá? Eu só conheci a senhora de pouquinho, né? De vez em quando a gente se encontrava e apareceu. Mas foi muito bom conversar com a senhora. Amém. Muito edificante. Muito obrigado pela presença da Imagina, senhora. eu que A senhora agradeço. teve que rodar, vou dizer a cidade, né? Pra vir aqui em casa. Minha casa parece que é escondida. Imagina. Mas eu agradeço muito. Chegamos nos momentos finais, né? Agradeço também pela senhora ter esperado o tempo todo pra gente Mas, calmar os afeitos. Hoje tá agitado. delícia. Pentecostal hoje. Amém. Irmã Rose, antes da senhora trazer a reflexão de tudo que a gente falou, né? Se ela quiser resumir e fazer a oração, quero muito agradecer mesmo a presença da senhora, que mais pra frente aí, se a senhora quiser conversar algum assunto, a gente tá de portas abertas, viu? Amém. Pode Eu estou vir. aqui. Eis-me aqui. A gente vem, a gente marca, a gente vai gravar outros episódios aí. Tem vários assuntos que eu quero conversar, né? Principalmente agora que eu sei que a senhora faz trabalhos no presídio, né? Tem muita coisa aí que dá pra gente conversar, tá bom? E aí você que tá assistindo aí não curtiu, não comentou, não compartilhou, o que que tá acontecendo? Todo vídeo eu tenho que falar a mesma coisa. Vai lá, meu amigo. Ó, Jesus está falando. Jesus está usando as pessoas, está usando os exemplos aqui, os testemunhos, para poder alcançar pessoas e tá faltando você pegar assim, ó, e mandar para alguém. Você não tá fazendo. Manda, pelo amor de Deus. Vai dar uma pausa aí. Manda esse vídeo, curte, comenta, compartilha. Beleza? Fez? Agora a oportunidade está com a irmã Rose. Amém. Não, o que eu tenho para dizer é bem objetivo, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Não tem outro caminho. Ó, eu costumo falar assim, ó. Ah, mas será? Você não já experimentou a parte ruim? Porque o mundo ele já é no maligno. Sim. Você já experimentou, você já sabe tudo como funciona. Você já sabe. Agora eu te faço um convite nesta noite. Escolha a outra parte. Escolha. Não, eu só te convido a experimentar Jesus. Só experimente, né? Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu falo assim, saia de casa com propósito. Quando você for na igreja, faça uma prova com Deus. Diga com Deus, fala comigo. Mas fale uma coisa específica, porque comigo já aconteceu várias vezes. Fala uma coisa específica. É só para você ter uma experiência com Deus. Que eu estou te dando esse conselho, tá? Mas experimente andar com Cristo. Experimente. Deixe Jesus fazer tudo aquilo na sua vida. Porque, ó, você nasceu com um propósito, tá? Porque o Senhor já te escolheu desde o ventre. Aí você que está assistindo agora está dizendo assim, é porque você não me conhece. É porque você não sabe como é que eu estou vivendo. Então eu te convido, se você quiser saber um pouco mais do poder do Evangelho, o poder de transformação de Jesus, você me procura, Glória tá? a Deus. Porque eu sou um milagre de Jesus. Eu sou um milagre. Então, o que você está vivendo aí, se você sentar comigo, você vai ver que eu já vivi. Glória a Deus. Você vai ver que eu já vivi. E hoje eu estou aqui para dizer, para te mostrar o outro lado, tá? Porque o que Jesus tem para você é vida e vida em abundância, né? Então, experimente Jesus, aceite a Jesus. Eu te faço um convite, né, a aceitar Jesus. Vá na igreja, busque a casa do Senhor, que eu falo que é o pronto-socorro. Eu sei que sua alma está abatida, a sua alma está entristecida, a sua alma está ferida, mas é dessa forma que você precisa ir.
Vá do jeito que você tá, porque Jesus quer sim mudar a sua história. E outra, Jesus te ama. Pode ter certeza, porque você não é uma obra do acaso. Você é escolhido, você é escolhida de Jesus. Deixa Jesus entrar e mudar a sua história. Amém? Amém. Glórias a Deus. Agora a gente vai para o momento de oração, né? Para encerrar aqui. E aí, depois da oração, a senhora pode falar, se a senhora quiser, né? Suas redes sociais, qual a igreja a senhora congrega, a gente esqueceu de falar no começo, tá bom? É, E algum outro trabalho que a senhora faça, a senhora não chegou, acabou esquecendo de comentar, tá bom? Amém. Pode puxar a oração. É a visita que Chico puxa a oração aqui. É a visita aqui, ó. Amém, amém. Senhor Deus, amado e querido Pai, louvado seja teu santo nome. Jesus, nós já queremos te agradecer pelo dia de hoje, Senhor amado, porque nós sabemos que o Senhor esteve conosco desde o nosso levantar, o nosso caminhar e até este momento, porque nós já podemos sentir a tua presença. Eu sei que meu amado, meu amigo, o Espírito Santo está aqui conosco, conduzindo todo este podcast. Eu quero te agradecer por este momento, por esta oportunidade que o Senhor me deu de mais uma vez poder falar de tudo aquilo que o Senhor tem feito em minha vida, meu Senhor, do que o Senhor já fez durante todos esses anos e continua fazendo, Pai. Porque eu tenho certeza, meu Senhor, porque se eu estou de pé, é porque a tua presença está comigo. Eu quero te louvar, te exaltar, te engrandecer pela vida do irmão Paulo, pela vida da irmã Polly, Senhor amado, pela vida do Azaf. Muito obrigada, Senhor amado, por estar aqui com eles nesta noite, Senhor, tão edificante, meu Senhor, de poder, Senhor amado, viver essa experiência, Senhor, essa troca de experiência da tua presença, de tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Senhor, que visite todos aqueles, Pai, que estejam assistindo, meu Senhor amado, que possam ser impactados, que essa palavra vá de encontro ao coração, que se porventura alguém entristecido, alguém sofrendo, Pai, que alguém com a alma ferida, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, visite esta pessoa agora, meu Senhor amado. Senhor, e faça um milagre, meu Senhor, o milagre que o Senhor fez na minha vida, o milagre que o Senhor fez na vida do irmão Paulo, que faça um milagre na vida desta pessoa, meu Senhor amado. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, Senhor amado, por tudo, meu Senhor. É como o salmista falou, o que daremos nós por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Obrigada por tudo, meu Senhor amado, por esta noite maravilhosa, Senhor. E eu te peço mais uma vez, continua abençoando a vida deste jovem, da esposa, do filho, meu Senhor. Abençoa este lar, meu Senhor amado. Abençoa este ministério, Deus. Que tudo aqui que está acontecendo, Pai, que está sendo feito, é para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. E você que assistiu até aqui, comenta aí transformado. Comenta aí renovado, transfigurado pela graça de Deus. E fica com a paz do Senhor. Amém? Amém.